O culto de Yahvé em Judá. Em contraste com o norte, Israel, Yahvé não parece ter sido cultuado em Jerusalém na forma de um touro. Na capital do reino de Judá, ele aparecia sobretudo como uma figura real, sentado em majestade num trono, de modo semelhante ao deus El. Ele parece ter gradualmente ocupado o lugar de uma divindade solar existente, tornando-se o Deus supremo não apenas de Jerusalém, mas de todo o território de Judá. Um grafite encontrado no interior de uma tumba em Khirbet Beit Lei, a 8 quilômetros a leste de Laquis, mostra o estado final dessa evolução. A datação desse texto descoberto durante obras de estrada não é precisa, mas situa-se entre os séculos 8 e 6. Sua leitura também é difícil, provavelmente porque foi escrito na escuridão da tumba, mas o sentido parece ser: Yahvé é o Deus de toda a terra, as montanhas de Judá pertencem ao Deus de Jerusalém. Assim, ainda que Yahvé carregue o título de Deus de Jerusalém, esta inscrição mostra que alguns, incluindo o autor anônimo, já começavam a reivindicar para ele um território mais amplo. Isso parece confirmar a teoria de que em Judá Yahvé foi inicialmente o Deus de Jerusalém, vinculado à dinastia davídica. Esse vínculo também explicaria as imagens reais de Yahvé que predominavam no sul. Sobre a diversidade de santuários já vistas em Judá. Em Judá, Yahvé não era cultuado apenas em um único local, assim como não o era no norte. Existiam outros santuários importantes fora de Jerusalém, ainda que a censura impedisse sua menção explícita na Bíblia hebraica. O texto menciona Bamot, lugares altos, no norte e ainda mais no sul. Eles aparecem especialmente nos livros de Samuel e Reis e em passagens paralelas em Crônicas. Eram santuários locais, não supervisionados pelo rei, frequentemente construídos em colinas ou elevações. O texto de 2 Reis 23, verso 8 fala em lugares altos das portas, possivelmente referindo-se a santuários erguidos em partes fortificadas da muralha. A maior parte, porém, era de santuários a céu aberto, nos quais havia uma ou mais estelas e uma xerá, árvore ou poste sagrado. Um trecho de Brumaire Reis descreve: eles também constroem lugares altos, com estátuas e postes sagrados em todo outeiro elevado e sob toda árvore verdejante. Alguns desses locais possuíam ainda espaços cobertos para refeições. Na maioria dos casos, tratava-se de santuários javistas. Apenas um texto critica Salomão por ter erguido no monte que está diante de Jerusalém um lugar alto para Quemos, o deus abominável de Moabe. Os editores dos livros de Reis confirmam que os lugares altos eram santuários de Yahvé. Ao comentar positivamente sobre certos reis de Judá, observam: contudo, os lugares altos não desapareceram. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. 2 reis, Ezequias e Josias, são creditados com o desejo de destruir tais santuários. A situação revela a ironia da história. Esses lugares altos eram provavelmente tipicamente israelitas ou judaítas, mas acabaram cedendo espaço ao Templo de Jerusalém. Outros templos javistas provavelmente existiam ao sul, como em Arad, onde havia um santuário com uma ou duas massabot, possivelmente representando Yahvé e sua consorte Asera. A interpretação dos achados arqueológicos ainda é difícil, já que as estelas foram derrubadas fora do Santo dos Santos. Inicialmente se pensou que isso se devia a uma destruição do santuário por Josias ou pelos assírios, mas hoje parece que foi uma estratégia de camuflagem para protegê-lo da devastação assíria. Durante a monarquia de Judá, Arad era uma guarnição real, o que tornaria natural ali a existência de um santuário já vista. Provavelmente também havia um templo em Laquis, centro administrativo real da Cefelá. Um relevo assírio representando o saque de Laquis mostra soldados carregando um enorme incensário, grande demais para uso privado, o que sugere sua proveniência de um local de culto, provavelmente dedicado a Yahvé. Por fim, em Berseba foram encontrados os restos de um impressionante altar de 4 chifres, o que também indica tratar-se provavelmente de um santuário javista. A ascensão de Yahvé em Jerusalém. Mesmo em Jerusalém, Yahvé não era o único Deus cultuado. Ele inicialmente dividia o templo com um Deus solar, ao qual talvez fosse até subordinado. Quando exatamente Yahvé se tornou o Deus nacional de Judá? Em reinos de tamanho comparável a leste do Jordão, como Moabe e talvez Amon, os membros do panteão cananeu começaram a desaparecer diante do Deus dinástico, que ganhava cada vez mais espaço, e algo semelhante parece ter ocorrido em Jerusalém. O culto real deve ter estabelecido gradualmente a supremacia de Yahvé sobre o Deus solar. Há indícios dessa evolução em um episódio do livro de Josué.
No capítulo 10, uma batalha descrita entre os israelitas, liderados por Josué, e uma coalizão de reis amorreus liderada por Adoni-Zedeque. Meu senhor é Zedeque, rei de Jerusalém. Yahvé intervém lançando pedras do céu. Então Josué disse diante dos olhos de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? Josué 10, 12, 13. Esse episódio pode ser interpretado de duas maneiras. Ou trata-se de um texto do século VII que ressalta a superioridade de Yahvé sobre os deuses solar e lunar, ambos muito populares entre os assírios, ou de um texto mais antigo, que ainda preserva vestígios da competição entre Yahvé, Deus dos exércitos de Israel, e as divindades tutelares de Jerusalém. É difícil decidir. Se o livro do justo realmente existiu, provavelmente reunia textos poéticos, incluindo o que já citamos sobre a dedicação do templo, que também menciona o sol. Esses seriam fragmentos de uma coleção antiga, que buscava definir a relação entre Yahvé e os demais deuses de Jerusalém. El e Yahvé em Jerusalém. O episódio de Gênesis 14 descreve um encontro entre Abraão e o sacerdote de El Elyon em Salém, indiscutivelmente Jerusalém. No texto massorético, El Elyon é identificado com Yahvé, mas na versão grega essa identificação ainda não aparece. Isso sugere que esse trecho, de redação relativamente tardia, preserva a lembrança de que um deus chamado El Elyon era cultuado em Jerusalém, assim como El era em Ugarit, e que apenas mais tarde Yahvé foi identificado com ele. O livro dos Salmos também conserva rastros desse processo de identificação. O Salmo 82, por exemplo, abre descrevendo uma assembleia de deuses presidida por El. Elohim está na assembleia de El, julga no meio dos deuses. Quem é esse Elohim? Por ocorrer no Saltério Eloísta, é possível que se trate de uma versão primitiva de Yahvé. Se for o caso, a cena indica a ascensão de Yahvé dentro da Assembleia Divina. Não está claro se os versículos 2 e 5 são dirigidos a autoridades terrenas ou a deuses. De todo modo, o salmista os acusa de não respeitar a lei. No versículo 6, todos os deuses são chamados de filhos de Elion. Eu disse, sois deuses, todos vós sois filhos de Elion. Se todos os deuses do Levante são filhos de Elelion, então Yahvé também o é. Se for Yahvé quem fala, ele agora se coloca acima dos demais deuses e anuncia sua morte. Como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Esse quadro lembra a ascensão de Marduk, que de deus tutelar de Babilônia, tornou-se o principal do panteão babilônico. O Salmo 82 termina, Levanta-te, Elohim, julga a terra, pois todas as nações são tua herança. Se aqui Elohim for Yahvé, o texto lhe atribui os poderes de El Elyon. Enquanto Deuteronômio 32, verso 8, dizia que Yahvé recebeu Israel como herança de Elion, o Salmo 82, 7 declara que todas as nações pertencem a Yahvé, refletindo sua reivindicação de supremacia. Outros vestígios dessa identificação aparecem no Salmo 89, que exalta os feitos de Yahvé e o chama de Deus dinástico da casa de Davi. No versículo 7, ele é louvado. Quem no céu se pode igualar a Yahvé? Quem entre os filhos dos deuses é comparável a ele? Aqui, Yahvé ainda é contado entre os filhos dos deuses, mas como o maior. O versículo seguinte, contudo, fala de El. El é tremendo na assembleia dos santos, grandemente temido por todos ao seu redor. É Yahvé já identificado com El, ou El ainda é o Supremo? É difícil dizer, e talvez não importe tanto. Esses salmos conservam traços do processo pelo qual Yahvé se tornou a figura dominante dentro da Assembleia dos Filhos de El. Traços solares de Yahvé em Jerusalém. À medida que Yahvé crescia em importância, ele assumiu características e funções do Deus solar com quem até então compartilhava o Templo de Jerusalém. Provavelmente a influência das concepções religiosas egípcias, entre outros fatores, explica a importância do culto a um Deus solar em Jerusalém. A transferência dos traços solares para Yahvé é visível nos nomes teofóricos em uso nesse período, na iconografia e nas descrições das manifestações de Yahvé. Um certo número de nomes próprios é construído a partir da raiz WE, brilhar, luzir, luz. Por exemplo, Uriah, Yahvé é minha luz, nome de um dos generais de Davi, mas também de um sacerdote na era persa. Ou Neriahu, Yahvé é minha lâmpada, nome do pai do escriba Baruch. Ou ainda Israel, Yahvé brilha, um músico na era persa. Alguns selos do século VIII mostram um deus solar na forma de um escaravelho alado. Também encontramos o nome Iwar.
Yahvé é minha luz, em um selo de procedência desconhecida, Hebron. Esse selo mostra um escaravelho carregando o disco solar, uma imagem de Yahvé. O vínculo entre o nome do proprietário e o motivo iconográfico é claro. Particularmente interessante é um selo sem nenhum motivo iconográfico e de procedência desconhecida, mas que traz a inscrição de Israel, Yahvé brilha, filho de Hilquias, ministro de Ezequias. Esses exemplos mostram que as características de um deus solar começam a ser atribuídas a Yahvé. Essa evolução também pode ser encontrada em jarros de armazenamento estampados com a inscrição LMLK para o rei, junto com o nome de uma localidade, particularmente Socó, Hebron, Laquis, Cefelá, Msht, um lugar que talvez seja identificado como Ramat Raquel. Os selos LMLK, provenientes de Laquis, no tempo de Ezequias, trazem a imagem do sol. Isso mostra que o deus tutelar de Jerusalém e Judá podia ser representado como um deus solar com a ajuda de uma iconografia de estilo egípcio. O Salmo 19 também atesta que imagens de um deus solar que vela pelo respeito à lei e à justiça começam a ser usadas para Yahvé. Ele é um jovem esposo saindo do quarto nupcial, um campeão jubiloso para correr sua corrida. De uma extremidade do céu ele se levanta, percorre até a outra e nada escapa ao seu calor. A lei de Yahvé é perfeita, dá vida. A carta de Yahvé é segura, torna o homem simples sábio. O versículo 12 do Salmo 84 chama Yahvé de sol, pois Yahvé Elohim é sol e escudo. Yahvé dá graça e glória, não recusa coisa boa alguma aos que seguem o caminho da integridade. No versículo 14 do Salmo 85, a justiça andará diante de Yahvé e marcará seus passos no caminho. Sedek anda diante de Yahvé, como a deusa egípcia Maat andava diante do deus solar egípcio. O livro que leva o nome do profeta Sofonias também ilustra essa mesma transferência para Yahvé da função de Deus solar que garante a justiça. No meio da cidade, Yahvé é justo, não age injustamente. Manhã após manhã faz seu julgamento aparecer à luz, sem jamais falhar. A Teologia de Sião. O livro atribuído ao profeta Jeremias contém uma exclamação litúrgica que expressa concepções teológicas dominantes em Jerusalém durante a Era da Monarquia. Um trono de glória, colocado em uma altura desde o princípio, o lugar do nosso santuário. Jeremias 17 diz: Isso identifica o trono de Yahvé com a montanha divina, ou a colina original, uma altura desde o princípio, sobre a qual o santuário estava localizado. A montanha de Yahvé em Jerusalém é frequentemente chamada de Sião, e a etimologia desse termo foi explicada de diversas maneiras. Alguns estudiosos afirmaram que deriva de uma palavra urrita, significando água, mas outros sugeriram que está relacionada à raiz itzum, ser seco, ressequido, o que faria de Sião o lugar seco. No entanto, uma raiz mais plausível seria sedlo ypsilon n. A comparação com a raiz idêntica em árabe sugere que significaria proteger, de modo que Sião seria a fortaleza. Na Bíblia hebraica, o termo Sião não aparece de todo no Pentateuco, Josué, Juízes ou 1 Samuel. Em 2 Samuel e nos livros dos reis, a palavra ocorre apenas raramente, mas depois torna-se frequente nos Salmos e em Isaías. Nesses textos, Sião aparece muitas vezes em paralelo a Jerusalém. Originalmente, a palavra designava a colina nordeste da cidade, e somente na era cristã o nome foi transferido para a colina a sudoeste, onde hoje se localiza o chamado Monte Sião. A teologia jerosolimitana afirma que Yahvé reina sobre Sião, onde seu santuário está localizado, e que o rei, seu representante, tem seu lugar à direita de Yahvé, ao sul, na cidade de Davi. Atribuir uma montanha a Yahvé mantém viva a memória de seu lugar mítico original de origem. Yahvé é entronizado sobre os querubins. Em contraste com o que ocorria no Reino do Norte, o Yahvé de Jerusalém era frequentemente representado como sentado em um trono, ladeado por querubins ou cercado por serafins. Em muitos textos, Yahvé é até chamado de aquele que está sentado sobre os querubins. Quem são os querubins? A palavra hebraica querub está relacionada ao acádio curibu, espírito protetor, espírito divino, e caribu, saudar com respeito. Esses termos designavam os deuses subordinados e as estátuas colocadas à entrada de um santuário para proteção. A iconografia assíria mostra que eram entidades híbridas, como esfinges com cabeça humana e corpo de animal, frequentemente um leão. Os espíritos assírios desse tipo, vistos no Museu Britânico e em outros lugares, são chamados Lamassu e Shedu, e a visão acadêmica tradicional sustenta que esses híbridos combinavam inteligência,
cabeça humana, poder, corpo de leão e mobilidade, asas. Mas talvez essa seja uma forma excessivamente moderna e anacrônica de interpretá-los. No Antigo Oriente Próximo, as capacidades intelectuais e espirituais do homem eram consideradas residir no coração, como em Aristóteles, e não na cabeça. Na iconografia neo-assíria, o querubim é uma criatura perigosa, uma ameaça para plantas e animais. É importante enfatizar o aspecto aterrorizante dessas criaturas híbridas. Essa é a razão pela qual são colocadas como guardiãs à entrada de palácios e templos. Se usadas como pedestais para tronos, sua função é proteger a pessoa sentada no trono ou mostrar o poder daquele que, ao sentar-se sobre elas, demonstra tê-las dominado. Nesse segundo caso, os querubins também podem representar a confusão, a desordem ou o caos que um deus ou o rei deve combater e dominar. No Levante, tronos com querubins estão atestados em uma escultura em marfim do século XIII de Megido, que mostra o rei da cidade, e também no sarcófago do rei fenício Aíram, datado entre os séculos IX e VII. Um selo fenício encontrado na Sardenha mostra o deus Baal Melkart entronizado sobre querubins com um disco solar sobre a cabeça. Um fragmento de terracota de Chipre, cerca de 700, mostra uma figura feminina, talvez uma deusa, sentada em um trono carregado por querubins. A narrativa da construção do Templo de Jerusalém menciona a existência de querubins no santuário, Reis 6. No Santo dos Santos, ele fez 2 querubins de madeira de oliveira. Sua altura era de 10 côvados. Uma asa do primeiro querubim, 5 côvados. A outra asa, 5 côvados. 10 côvados de uma ponta da asa até a outra. 10 côvados para o segundo querubim, as mesmas dimensões e a mesma forma para ambos os querubins. A altura do primeiro querubim era de 10 côvados, a mesma altura para o segundo. Ele colocou os querubins no meio da casa, no interior. Os querubins tinham suas asas estendidas, a asa do primeiro tocava a parede, e a asa do outro tocava outra parede. Suas 2 asas, voltadas para o centro da casa, tocavam uma a outra, asa contra asa, e ele revestiu os querubins de ouro. O capítulo 6 afirma que esses querubins servem como protetores da arca, mas originalmente provavelmente eram componentes de um trono. De todo modo, fazem parte da imagem real de Yahvé, que é visível em outros títulos que lhe foram dados em Jerusalém. Yahvé Simot. Esse título é muito frequentemente usado na Bíblia hebraica, um total de 285 vezes, de fato, especialmente em Jeremias 82 vezes, Isaías 1 até 39, 56 vezes, Zacarias 56 vezes, Malaquias 24 vezes, os Salmos 15 vezes, Ageu 14 vezes e nos livros de Samuel 11 vezes. Por outro lado, está totalmente ausente do Pentateuco e do livro de Ezequiel. Esse panorama estatístico sugere fortemente que o título tem sua origem no Templo de Jerusalém, pois os livros que mais o utilizam foram compostos em Jerusalém ou estavam mais profundamente preocupados em integrar tradições de Jerusalém ao texto. O plural Shmaot vem da palavra Shah, exército. Essa explicação é mais ou menos universalmente aceita. O único dissidente é Manfred Gerg, que sugere que o termo tem origem na palavra egípcia Beti, aquele que se senta no trono. Essa hipótese, no entanto, é forçada e não leva em conta o fato de que a palavra é mais frequentemente usada em um contexto militar. Alguns estudiosos consideram problemática a tradução recebida Yahvé dos exércitos, Yahvé das hostes celestes, porque em hebraico um nome próprio não pode ser usado com um genitivo dessa forma. Por isso, alguns sugeriram que o título originalmente era Yahvé ou Eot, Yahvé, o deus dos exércitos. Outra possibilidade é que o plural faça parte de uma proposição nominal. Yahvé, ele é os exércitos, ou um plural abstrato. Yahvé, o poderoso, Yahvé, o todo-poderoso. Há algum apoio para essa hipótese na tradução da Septuaginta, que geralmente verte a palavra como Pantocrator, mas em alguns casos simplesmente a translitera como Sabaoth. No entanto, a tradução Yahvé dos exércitos não é impossível. Os textos de Kuntilet Ajrud já mencionados mostram que construções com um genitivo dependente, Yahvé de Temã e Yahvé de Samaria, são possíveis. Isso, é claro, não responde à questão de quais exércitos estão em vista. Se os exércitos em questão devem ser entendidos como exércitos terrestres, o título nos remeteria à função de Yahvé como Deus da guerra, como em 1 Samuel 17, versículo 45. Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou contra ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das tropas de Israel, a quem desafiaste.
Como o título às vezes aparece em conjunto com o santuário em Siló, conjecturou-se que estava originalmente ligado a esse santuário, onde Yahvé era cultuado como Deus da guerra, em associação com a arca. Talvez o título se referisse originalmente a um Yahvé guerreiro, semelhante ao título Sbe-I para Rezef em Ugarit, que pode ser traduzido como Rezef o Guerreiro, ou Rezef, Senhor do Exército. É possível, então, que o título se aplicasse originalmente aos exércitos convencionais do povo de Yahvé e, e tenha sido mais tarde transferido ao Reino Celeste, ao qual se referem a maioria dos outros títulos de Yahvé. Estatisticamente, o termo Shuaot é usado mais frequentemente para designar Yahvé como chefe dos exércitos celestes. Além disso, a palavra Shah é usada com frequência para descrever o conselho divino, que é o contexto pressuposto no Salmo 89. Deus é terrível no conselho secreto dos santos, temido por todos ao seu redor. Yahvé, Deus dos exércitos, quem é tão poderoso quanto tu, Yah? A tua constância está toda ao teu redor. És tu quem domina o orgulho do mar. Quando suas ondas se levantam, és tu quem as acalma. Nesse salmo, o título Yahvé Teot também está ligado à ideia de um Deus que cria por meio da luta contra forças naturais monstruosas, ideia à qual retornaremos mais adiante. A questão da origem do título, portanto, não precisa ser resolvida de modo definitivo. Como Deus da guerra, Yahvé tem sob seu comando um exército celestial, mas também comanda e lidera o exército terrestre daqueles que o cultuam. O conselho divino também está em segundo plano na visão de Yahvé Ot, que se encontra no livro de Isaías, 6 versículos 1 a 8. O nós, no versículo 8, pressupõe uma assembleia divina. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado em um trono alto, e a orla de sua veste enchia o templo. Serafins pairavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os fundamentos dos umbrais tremeram com a voz daquele que clamava, e a casa, o templo, se encheu de fumaça. Eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei e Yahvé dos exércitos. Mas um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa ardente que havia tomado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca e disse: Isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi retirada, o teu pecado expiado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Nessa cena, o profeta vê Yahvé Yahweh sentado em um trono no Templo de Jerusalém. O vínculo com o templo é reforçado por outros textos que falam de Yahvé dos exércitos como aquele que habita no Monte Sião, como Isaías 8, versículo 18. O título também aparece frequentemente nos Salmos de Sião, que descrevem Yahvé como habitando em seus montes sagrados e protegendo-os. Frequentemente, Yahvé Paot ocorre em textos que projetam uma imagem régia de Yahvé. Yahvé como rei. Um certo número de salmos toma como tema a realeza de Yahvé, e todos eles contêm a aclamação Yahvé Malak. Yahvé é, ou tornou-se, rei. O estudioso escandinavo Sigmund Mowinckel viu nisso um vínculo com o festival do Ano Novo na Babilônia. Esses salmos também teriam origem em um ritual no qual, no dia do Ano Novo, celebrava-se quando a divindade tutelar assumia a realeza da cidade. No entanto, nunca foi demonstrada a existência de tal festival em Israel ou Judá. Por outro lado, esses salmos da realeza de Yahvé podem muito bem ter ligação com o mito de Baal em Ugarit, que sobe ao trono após sua vitória sobre Yam, o mar, e também sobre Mot, a morte. Em Ugarit, a afirmação de que Baal é rei expressa a alternância entre 2 estações, a seca e a chuvosa. Certos salmos, que claramente foram reelaborados repetidas vezes, ainda contêm traços do motivo da ascensão de Yahvé à realeza. Na versão original do Salmo 47, versículo 20, isso é descrito da seguinte forma: Batei palmas todos vós, povos, aclamai a Deus com gritos de alegria. Deus subiu em meio a aclamações, e Yahvé ao som das trombetas. Deus é rei sobre as nações. Deus está assentado em seu trono sagrado. Essa ligação entre as raízes subir, sentar-se e ser, tornar-se rei, nos salmos sobre a realeza de Yahvé também é encontrada em poemas sobre Baal. Por exemplo, Baal e a novilha. Baal subiu a montanha, o filho de Dagã para os céus. Baal está sentado no trono como rei, o filho de Dagã no assento de sua soberania. Após sua vitória sobre Yam, Baal torna-se rei. Yam está morto e Baal será rei.
Na Bíblia hebraica, esse tema da vitória de Yahvé sobre o mar está ligado à realeza do Deus de Israel. Referências a isso aparecem nos Salmos 89 e 93 e especialmente no 74. Ainda assim, Deus, tu és meu rei desde o princípio, autor de vitórias no meio da terra. És tu quem despedaçou o mar com tua força, esmagaste a cabeça do dragão sobre as águas. És tu quem quebraste as cabeças de Leviatã. Tu o deste como alimento a um povo de feras. És tu quem abriste fontes e torrentes. Tu que secaste rios Naharot que jamais falham. O dia é teu, a noite é tua. Tu estabeleceste lua e sol. És tu quem fixaste todas as fronteiras da terra, o verão e o inverno. Tu os formaste. Na sua forma atual, o salmo pressupõe a destruição de Jerusalém, descrita em sua introdução. Porém, retoma e reformula a tradição mais antiga de um combate em que o Deus Supremo derrota o mar. Em Ugarit, o título MLK é aplicado a Baal por causa de sua dominação sobre Yam e Mot, e algo semelhante ocorre na Bíblia. O Salmo 74 vem claramente de Jerusalém e pretende ser uma reelaboração da ideia cananeia de que o Deus da tempestade é rei. O rei davídico como mediador do rei Yahvé. Embora realmente não tenhamos uma quantidade enorme de informações sobre o norte, em Judá como em outros lugares, o rei é considerado o representante de Yahvé, cujo governo ele encarna. Segundo o Salmo 2, o rei é tido como filho de Yahvé. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, meu monte sagrado. Vou proclamar o decreto de Yahvé. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando esse salmo afirma que Yahvé gera o rei, isso significa que Yahvé o adota no momento de sua ascensão ao trono. Não há nenhuma implicação de processo biológico de engendramento. O rei senta-se à direita de Yahvé. Oráculo de Yahvé ao meu senhor, o rei. Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahvé estenderá o cetro do teu poder. Domina em meio aos teus inimigos. A realeza davídica, que segundo a promessa de Samuel 7, está destinada a durar para sempre. É o sinal visível da realeza de Yahvé. O Salmo 132 afirma que Yahvé escolheu Sião e a dinastia davídica ao mesmo tempo, e protegerá ambos. Pois Yahvé escolheu Sião, desejou fazer dela sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejo, ali farei crescer um poder para Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele brilhará o diadema. Yahvé, Meleque e Molec. 4 textos bíblicos mencionam a palavra Molec em conexão com o sacrifício de crianças. Tradicionalmente, acreditava-se que Molec fosse um deus sedento de sangue, ansioso por sacrifícios humanos. Otto Eisfeld relacionou Molec etimologicamente com a palavra púnica mok, que, segundo ele, simplesmente designava um tipo particular de sacrifício, não necessariamente humano. No entanto, os textos bíblicos não sustentam bem essa visão, pois estão claramente direcionados a sacrifícios a um deus específico. Assim, estudiosos tentaram identificar Molec com divindades já conhecidas de outras fontes. Um deus malíco parece ter existido em Ugarit, mas há pouquíssimas referências a ele, e não há motivo especial para conectar seu culto a sacrifícios humanos. A identificação de Molec com o deus amonita Milcom também não é plausível. Jeremias 32, versículo 35, menciona Baal e Molec no mesmo contexto, mas eles parecem ser 2 deuses distintos. A solução mais simples, embora raramente proposta, seria supor que Molec fosse originalmente pronunciado Melek, um dos títulos de Yahvé. Como vimos, a palavra Melek é usada mais de 50 vezes na Bíblia hebraica para descrever Yahvé. Assim, é possível que sacrifícios humanos de crianças tenham sido feitos a ele como Yahvé Melek. Certos textos colocam a prática de fazer passar crianças pelo fogo em um contexto real. Há confirmação adicional disso na tradução grega de Molec no livro de Levítico. O tradutor leu Melek em vez de Molec nos versículos 18, 21 e 20, versículos 2 e 5, interpretando como um título para Yahvé. Críticos proféticos e sacerdotais da era persa também confirmam que os sacrifícios a Molec eram oferecidos a Yahvé. Não darás nenhum dos teus filhos para fazê-lo passar a Molec, Melec, nem profanarás o nome do teu Deus. Levítico 18, 21. Nessa proibição, Molec aparece em paralelo a Yahvé. O sacrifício de crianças a Molec é denunciado aqui como profanação do nome de Yahvé. Isso, porém, só faz sentido se Melec puder ser entendido como o título do Deus de Israel. O texto de Jeremias 7, versículo 31, aponta na mesma direção. Construíram os altos de Tofete.
para queimarem seus filhos e filhas no fogo, coisa que nunca ordenei e que nunca me passou pela mente. O autor declara que Yahvé nunca ordenou sacrifícios de crianças, o que implica que, para seus opositores, era exatamente isso que pensavam que Yahvé é pedido. O sacrifício humano por imolação aparece em uma narrativa dos livros dos reis, onde é atribuído ao rei moabita Mesa. Quando o rei Mesa viu que a batalha estava perdida, tomou seu filho primogênito, que deveria reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Grande foi a ira contra Israel, e eles partiram e voltaram para sua terra. 2 Reis 3, versículos 26 e 27. No contexto de uma crise militar, Mesa não viu outra solução senão oferecer o que lhe era mais precioso, seu filho, herdeiro do trono. O texto não diz a qual deus esse holocausto foi dedicado, se a Camus ou a Yahvé. Essa breve narrativa, que sobreviveu à censura dos editores, fornece a explicação da prática de fazer crianças passarem pelo fogo. Trata-se de um sacrifício de último recurso em situações de crise grave. Diferente da oferta dos primeiros frutos, que era teoricamente uma prática regular, os sacrifícios envolvendo passagem pelo fogo eram rituais destinados a invocar a intervenção de um deus em momentos de grande perigo. Aqueles que dedicavam tais sacrifícios a Yahvé-Melech enfatizavam sua soberania e expressavam a esperança de que ele interviria como salvador em situações de crise. Na era persa, o sacrifício humano tornou-se tabu e os editores tentaram dissociá-lo do culto de Yahvé. Como parte desse mesmo projeto, os maçoretas mais tarde alteraram Melech para Molech, Yahvé e a morte. Em Ugarit, o mar, Yamu e a morte são os dois grandes inimigos de Baal. E alguns textos bíblicos indicam que algo semelhante ocorria com Yahvé. Já mencionamos vários textos que aludem a um combate entre Yahvé e o mar, e a morte também era considerada inimiga de Yahvé. Nos textos mais antigos, Yahvé não tem controle sobre o domínio da morte, onde os mortos continuam a existir em um estado meramente vegetativo em um lugar chamado Sheol. A etimologia dessa palavra não é clara. Fora da Bíblia, ocorre apenas uma vez no primeiro milênio, em um texto de Elefantina. Uma possibilidade frequentemente sugerida é que a palavra esteja ligada à raiz ol, perguntar, e que Sheol fosse o lugar onde se podia consultar os mortos. Outra hipótese seria uma raiz semítica, expressando a ideia de deserto. Na Bíblia, Sheol é usado como nome próprio, nunca com artigo definido, e assim talvez designasse um deus ou a personificação do submundo. A vida no Sheol é concebida como se o cadáver fosse habitar subterraneamente, na câmara da família, fria, úmida e escura. A descida do morto ao Sheol significa, antes de tudo, separação total de Yahvé. O autor do Salmo 30 apela à ideia de que Yahvé não pode intervir no domínio da morte para implorar-lhe a cura de uma doença. A enfermidade é apresentada como a antessala da morte, e se ele morrer, não poderá louvar a Yahvé. O autor do Salmo 6 usa argumento semelhante. Pois na morte não há quem se lembre de ti, no Sheol quem te louvará. Nesses textos, o Sheol é um reino autônomo, não criado por Yahvé. Antes, escapa ao seu poder. Um trecho de Isaías 28 afirma que alguns membros da aristocracia de Jerusalém foram tentados a fazer aliança com Sheol, a quem consideravam mais poderoso do que Yahvé. Fizemos um pacto com Sheol, a praga impiedosa, quando passar, não nos alcançará. Textos mais recentes, que possivelmente refletem transformações religiosas ocorridas nos séculos VIII e VII, afirmam que Yahvé é mais forte do que a morte, e expressam a esperança de que ele possa trazer de volta os mortos do reino de Sheol. Deus resgatará minha vida da mão de Sheol. Salmo 49, versículo 16. O grafito de Khirbet el-Kom, datado do fim do século VIII, contém o desejo de que Yahvé e sua Azerá concedam bênçãos. Que Yahvé abençoe Uriá, e Yahvé, por meio de sua Azerá, o salvou de seus inimigos. Essa bênção, encontrada na entrada de um túmulo, mostra que se acreditava que Yahvé tinha poder de abençoar também após a morte, assim como em vida. Do mesmo modo, os amuletos de prata encontrados nos túmulos de Ketef e Non, enterrados com os mortos, tinham a função de protegê-los no reino dos mortos. Neles está inscrita uma bênção de Yahvé sobre os mortos, bênção que mais tarde foi transferida aos vivos na forma da bênção sacerdotal de número 6, versículos 20 a 24. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça brilhar seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em resumo, vemos que em Judá Yahvé tornou-se a principal divindade, o Deus da dinastia davídica e o Deus nacional de Judá durante os séculos IX e VIII.
ele absorveu as funções do deus Sol e reuniu também as funções de outros dois tipos de deuses, El e Baal. O Templo de Jerusalém tornou-se o centro da realeza de Yahvé, embora também houvesse outros santuários yavistas, especialmente no campo, sobretudo os Bamot. Para o fim do século VIII, Yahvé começou a afirmar sua superioridade sobre o deus do submundo. Sacrifícios humanos eram oferecidos a Yahvé em tempos de crise militar. Teria ele então sido cultuado em Jerusalém sob forma visível ou invisível? E era ele o único Deus no templo?